Ó a cara dele. Ela com os desejos do Palmeiras para o mercado. Desejos que já são realidade, né? Vamos combinar. Merentiel, atacante, confirmado. Ele é o La Bestia, né? Isso. Ele... Repete. La Bestia. Isso. Lopes, atacante, em negociação, mas também está adiantado. E Marília. Fala essa palavra, por favor. Volante. Volante. Você percebe, mas a gente fica brincando, não é só a nossa preferência. Não Muitos tem, gente. dos principais clubes estão procurando jogadores da mesma posição. Desde o Flamengo, que a gente falou no começo do jogo, do programa aqui. Então, Tá falando de volante. E o Atlético Mineiro tem 3 ótimos o Atlético volantes. Mineiro tem. Os outros não tem. Ó, o Palmeiras já contratou o Merentiel, tá próximo de fechar com o Lopes. O Palmeiras tem 2 ótimos volantes, né? Zé Rafael e Danilo. A substituição, nesse caso, ela é desproporcional quando ele contratou no começo do ano o Jailson, contratou a Tuesta, que pode fazer a função, mas tá fazendo o menino jogar nessa posição, faz jogos honestos. É o Merentiel, não fora de série, mas bons jogos. Olha lá, que é isso. Não, o goleiro deixou, né, também. Ih! Ó. O goleiro. E o zagueiro? Ah, também Não, o não. goleiro vai, O filho. goleiro deixou. Não, o goleiro... Ó. Vai, goleiro. Canto. Vai, goleiro. Chance pro Não, goleiro. mas ele tá com Aquele zagueiro parece um pouco Ó. a performance Deixa eu ver. de Eduardo no Morumbi, não parece? Parece. Ficou no chão, não ficou? Pilhei, meu time era muito mais fraco. Com 2 Ele era do seu profissionais. time, não? Não, claro que Não era. Você não deixou? 2 profissionais, sendo que do Arnaldo tinha uns 3 caras lá que tinham jogado profissionalmente, mas agora tinha... O cara joga com o Denilson e com o Souza e reclama. Mas o Eduardo foi zagueiro, não foi? Zagueiro. Performance parecida com essa, não? Isso era Eu péssimo. tomei um come do Leandro Gianecchini. Tá desse... É no Janequine que tá pesando. É um come dele. Ó, Até agora. assim, o Palmeiras, que já tem um ótimo, talvez o time mais sólido do país, ele tá reforçando, sobretudo, o setor que faltava. Não veio no início do ano, mas estão chegando os centroavantes, o que permite que o time tenha 1000 opções ofensivas, né? O Rony pode... Aliás, o Rony, tão criticado, faz Esse gol. aí é o El Flaco Lopes. Aí é diferente, mas é mais de área. No Lanús, também uma opção interessante. Então o Palmeiras fica do meio para frente e acho que, completamente resolvido. De novo, como a Maria sempre fala, a questão, muitas vezes, de um time para se equilibrar do meio para trás. Então, se... Melhor contratação do Palmeiras na temporada foi o Murilo, que é zagueiro. Isso. Não é o Navarro, não é o Tuesta. O El Flaco aí, além de... Ele não é só centroavante, pode jogar pelos lados também, é meio que um Rony. Então, eu acho Não, o Merentiel que é mais 9, né? E o Merentiel é mais 9 e eles estão... o Lopes é mais... joga nas 3. Então, eu acho que o Palmeiras tem, e acho que é o tipo do Abel, o Palmeiras contrata, e é o tipo de jogo, atacantes, né? Não é exatamente a proposta que o Palmeiras fez para um centroavante foi para o Pedro, que é um jogador de área e tal, né? A gente estava falando como é que era a característica do Caleri, do Jô e tal. O Palmeiras contrata atacantes. Eu acho que é o tipo de jogo que o Palmeiras se acostumou a jogar, né? O jogador que possa jogar em mais de uma função no ataque. Mesmo se o Danilo ficar, o que seria uma ótima notícia, valorizado que está, convocado para a seleção principal, acho que o Palmeiras precisa de um volante. É isso, mesmo se o Danilo ficar pro elenco. Porque o Jailson... Todos esses caras, Jailson, não sei. Não, mas o Jailson não tá. Não, o Jailson Jailson operou o tá joelho. Zé Rafael. Zé Rafael... Menino. Acabou. Falta mais um. Pô, mas Tem o Fabinho da base, que o nosso Paulo... do Atlético Mineiro. O Paulo Massini sempre fala do Fabinho, de fato tem entrado várias partidas resolvidas e tal, mas tem entrado, tem ganhado quilometragem, mas é Então, uma... precisa contratar, não dá pra pegar um cara da base. O Palmeiras tem a melhor base do mundo, ganha de todo mundo, tem um monte de jogador, não dá pra... Dá, mas dá. Precisa contratar mesmo. Precisa. Contratar. Precisa, eu acho que mercado. O Palmeiras não tá fazendo como o Flamengo investimentos a torto ou direito. O que também me parece, o Palmeiras também é um time que, apesar de ter um ótimo patrocinador, ter uma máquina registradora sem fim, que é o Allianz Parque, várias fontes de receita que aumentam, também precisa vender jogador. A gente vê o Palmeiras contratando atacantes, e o Palmeiras tem vários atacantes que entram sempre e que são jovens. Então, eventualmente vai sair o Veron, o Wesley, jogadores que podem ser vendidos não por 2 dígitos, mas o Palmeiras deve estar pensando também em fazer algum dinheiro nessa janela. Quem pode dar mais dinheiro é o Danilo, que não querem que saia, por motivos óbvios, né? Ninguém gostaria que ele saísse. Mas sem vender jogador nunca também é impossível. O Palmeiras vendeu na outra temporada o Arthur para o Bragantino, vendeu o zagueiro reserva.
sem vender, por mais dinheiro que se coloca. Patrick de Paula, que já é um dinheiro interessante, mas manteve, acho que, uma parte, né, dos direitos 50%. Econômicos. O Palmeiras também, apesar de, não vou repetir, as receitas do Palmeiras são altas, mas os gastos seguem sendo altos. O Dudu tem ainda passivo aí das negociações anteriores que precisam ser pagos, já falei aqui, tem dívida com a Leila, tem dívida com a Crefisa, tem que terminar de pagar o Lucas Lima, tem que terminar de pagar algumas... tem que pagar o Borja para a Crefisa, tem que pagar o Guerra para a Crefisa. Tem várias coisas que no final do ano vão cair nas saídas, não nas entradas. Precisa vir de algum lugar, né? Mas tem uma vantagem em relação aos demais, que além da situação financeira, é ter um treinador que está há muito tempo, conhece todos os jogadores e as carências e está fazendo o mercado do Palmeiras, né? Há algum tempo. Foi a questão das dispensas, das opções para os jogadores mais jovens. Então, assim, a gente falou do Flamengo. O técnico chegou anteontem. O Vitor Pereira não fez o mercado do Corinthians, chegou há poucos meses. No Rogério, com o São Paulo, tem um pouco dessa situação. Ele vai determinando também os rumos dos investimentos do time. E o Abel é aquele que tem mais essa coisa. O Turco Mohamed também não fez o mercado do Atlético. Sim. Então, o Abel tem essa... Está à frente dessa... Claro que, se eu vou falar uma coisa agora, parece uma heresia. E obviamente, porque estão jogando, é uma heresia. Mas é a 4ª temporada da dupla Mike e Marcos Rocha, que também não é eterna. Não vai dar para falar depois, em 2024, que seja, que ainda tem uma temporada boa ano que vem. Ele se machucou domingo, né, aliás, Marcos Rocha. Palmeiras tem esse lado esquerdo, apesar de jogar mal, é muito mais jovem que o lado direito. O Marcos Rocha se machucou, o Mike está machucado, jogou o Garcia, não é isso? Entrou o Garcia, exato. Então, assim, não é só sobre o que pode fazer até o final do ano. Tem clube que precisa contratar para fechar o ano, para ter jogador 11 para jogar até o final do ano. O Palmeiras, na verdade, pensa a médio prazo. Se for falar, precisa contratar? Não precisa. É diferente de outros times. O Palmeiras tem zagueiro, tem volante, tem lateral, tem atacante, tem até 9. Precisar, não precisa, mas se você pensa numa diretoria que está no seu primeiro ano de mandato, que se pretende ficar mais 5, né? Os mais 2, mais 3, ela não pode chegar no final do ano que vem e falar, não tem lateral direito, não tem zagueiro. É um movimento que corre ao largo do que está acontecendo em campo, mas que pelo jeito, pela opção que o Palmeiras faz por ter jogadores mais jovens e tal, é mais fácil você contratar um lateral direito revelação agora do que daqui a 3 anos falar, e agora? Bom ponto. Mas, indiscutivelmente, se a gente está falando de precisa contratar, talvez o Palmeiras é o que menos precise. De estar primeiro no Campeonato Brasileiro, passou o trator na Libertadores, ganha de todo mundo. Talvez. E não, uma preocupação, acho que no radar, tirando o Danilo, de perder jogador titular. Sim. Mais uma rápida. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.